Espero que sintam-se acolhidos nessa noite especial para nós, tá bom? Rapidinho os recados, pessoal. Campanha de massas, ainda está acontecendo ali. Quem puder estar ajudando, comprando uma massa com algum trabalhador da casa, que seja com crachá ou a camiseta azul, ou então pegando um carnezinho para vender para nós, a gente está arrecadando esse dinheiro para ajudar aqui na reforma que nós fizemos na casa, tá? Então quem puder estar ajudando, a entrega vai ser dia 16 e o pagamento da massa, a entrega do carnezinho, no final de semana antes, dia 16, tá bom? Seminário da mediunidade vai ser sábado, dia 9, do 3 às 15 horas. Logo após a nossa palestra do sábado, tem um seminário, tá? Com o nosso amigo Norberto Simonetti, lá de Bauru. Quem puder estar participando é um seminário que vai ser uma das partes do nosso curso sobre a mediunidade, tá? Que daí o nosso estudo, que é de prática e de parte teórica, parte prática, que vai ter início dia 2 de março às 15 horas. Então, acabou a nossa palestra do dia 2 às 14 horas até às 15, acabou ela, a partir das 15 a gente começa o curso, tá bom? Então, tem a primeira parte, tem uma duração de 12 a 18 meses, vai ser mais uma parte teórica, tá bom? E a segunda parte, do mesmo tempo de duração de 12 a 18 meses, vai ter um pouco mais de prática com teoria. E no meio desse curso vai ter esses seminários para dar uma incrementada, tá bom? Parece que hoje com o nosso amigo Mauro. Bem-vindo, Mauro. Sábado, com o nosso amigo Robson Pagão, às 14 horas, o tema é Jesus e a atualidade dos seus ensinos. Bem bacana. O estudo do Livro dos Espíritos, toda quinta-feira, às 20 horas até às 21. Quem quiser estar participando, pode estar vindo. A gente começou no ano passado, mas ainda pode estar entrando. O pessoal voltou agora com tudo do carnaval, tá? Ô Murilo, quinta-feira agora vai ter um tema maravilhoso, hein? É desse no Livro dos Espíritos. Eu convido quem nunca veio participar quinta agora, que vai ser bacana. Vai deixar o pessoal com muita curiosidade. Toda quinta aí às 8 horas, das 8 até as 21. Uma hora passa rapidinho, a gente nem vê. A gente enrosca em uma, duas perguntas, né, Reinaldo? Vai uma hora para uma, duas perguntas, que não tem conteúdo. Né? O grupo de estudos de domingo, que iniciou dia 18, que foi do livro A Gênese, às 9 horas da manhã aqui no centro. Quem quiser estar participando, então está bem no comecinho, começou domingo agora, com o Diego aí, nosso amigo Diego, que está coordenando esse grupo, tá bom? Sorteio dos livros, até que número foi? 26. 26. Número de 1 a 26, por favor. Vou ficar um pouquinho. Tá tendo também a feirinha de livro ali, ó. Tá? Feirinha de livro 1 por 5, 3 por 10, quem quiser, só procurar. E depois da palestra de hoje tem a feirinha do doce. Também, ó, estão saindo aqui do passo, o pessoal já pode parar na salinha para Esqueci de pôr o folder É dela. um monte de doce aí, ixi, tá uma delícia. Foi qual número? 16? 17. Número para nós? 26. 25. Aí, ó. 26. 7. 7. De 1 a 26? 26. 26. Certinho? Nós, o pessoal, fechando nossos olhos. Sabemos ficar.
pedindo para que Ele, os mentores desta casa, os bons espíritos que nos guiam, estejam aqui conosco, nos iluminando, nos incluindo, nos auxiliando em tudo aquilo que nós necessitamos. Que possamos aprender, ouvir, interiorizar e levar conosco a paz, o amor e a bondade. Que assim seja. Ora, a casa sua. Boa noite a todos. Boa noite. Deus seja louvado, nos guie e guarde, que assim seja, e assim será. Nós estamos acompanhados esta noite, tanto quanto as outras noites, pelas bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos orientou quando dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, entre vós estareis. Então, com certeza o Evangelho vai caminhar de uma maneira muito legal, porque a presença do Divino já nos sustenta em tudo isso, não é? Gratidão mais uma vez pelo retorno à nossa casa, gratidão a todos vocês, que nos permite trabalhar junto a Jesus na divulgação do Evangelho, na divulgação da doutrina espírita, no auxílio a nós mesmos e aos outros para o seu amadurecimento e crescimento espiritual. Na noite de hoje, o tema a ser desenvolvido chama-se escolhas. E ele começa com a estrutura do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, causas das aflições. E no decorrer desse capítulo, nós encontramos as explanações dos amigos da espiritualidade que nos falam sobre as causas das nossas aflições. E dizem, nos informam, que a causa das nossas aflições ela tem duas origens: em vidas passadas e na vida presente. O grande expositor espírita Roosevelt disse numa de suas publicações, nas suas palestras, que na vida existem justiças e injustos, mas nunca existirá ninguém injustiçado. Existem justos e injustiças, mas jamais alguém injustiçado. E o pensamento de Roosevelt, ele é confirmado também na divulgação da palestrante Marta Capelotto. Hoje ela não está mais em Jaú, né, Rossi? Já está em São Paulo, né? Uma grande divulgadora da doutrina espírita, uma capacidade nos seus textos, nos seus artigos, nas publicações espíritas, de um equilíbrio, uma serenidade muito grande. Então, baseado nesse pensamento de que na vida não há injustiçados, nós confirmamos aquela colocação que diz que a cada um de nós é dado conforme a nossa necessidade e o nosso merecimento. E vai ainda Roosevelt na sua explanação que cedo ou tarde, um dia, a justiça divina nos alcança. Como somos espíritos de longos anos, de longos séculos, nesse desenvolvimento evolutivo, na nossa jornada evolutiva, trazemos ali um acervo, um histórico grande de acertos e de erros. Os acervos, os
Os acertos servem para nos impulsionar, nos dinamizar, nos colocar à frente, no estímulo, e as coisas erradas que nós fizemos vêm como exemplo daquilo que nós não devemos repetir, mas vem acompanhado das devidas responsabilidades. Então, o Evangelho nos diz que as nossas dores e sofrimentos são originários dessas duas situações, vidas passadas e na vida presente. Não vamos atrelar nesta noite nas consequências, nas atitudes de vidas passadas, porque já estamos vivendo aqui muitas dessas consequências. Mas vamos falar das nossas atitudes nesta reencarnação. As reencarnações anteriores e as consequências que nós estamos vivendo hoje são das reformas que nós temos que fazer. Mas a vida dinâmica, alicerçada pela lei do progresso, nos diz que o caminho é para frente. Razão pela qual o veículo que nós dirigimos tem o seu vidro da frente maior que o vidro de trás e maior que os vidros laterais. Porque o caminho é para frente. Viemos com a tarefa de correção, mas viemos com a missão de viver novas experiências em abundância, que na diversidade dessas experiências nós vamos crescendo nos nossos múltiplos aspectos, nas nossas múltiplas potencialidades. Então, uma oportunidade maravilhosa do novo. Quando o nosso olhar se estende ao infinito, é o reforço, é a lembrança divina, dizendo que a nossa potencialidade não tem limites. E muitas vezes, no dia a dia, a gente se esquece dessa dimensão extraordinária que nós temos pela frente e ficamos ali cismados e vivendo sempre as mesmas coisas. O que leva, o que traz o homem no seu coração, que o motiva a dores, sofrimentos e angústias. E o Evangelho, nas causas das quais as aflições, diz que ali está, se fizermos um raio-x disso tudo, se fizermos apanhar isso tudo, vamos nos encontrar em atitudes insatisfatórias, aonde muitas vezes predomina o nosso orgulho e a nossa vaidade, que nos trazem dores. A nossa arrogância, a nossa prepotência, o nosso personalismo e as consequências decorrentes desses aspectos. Se atentarmos à leitura do livro Renovando Atitudes, do Espírito de Hamed, ele fala sobre vícios comportamentais, numa explanação maravilhosa, na qual nós, inúmeras vezes, não nos atentamos de algumas das nossas atitudes, que misturada a generalidade das atitudes da sociedade, nós muitas vezes começamos a achar que aquelas coisas são normais, e não são. Uma facilidade muito grande de nos adaptarmos às coisas boas, não é? Mais ou menos isso? Se nos oferecermos um carro com ar-condicionado no seio, para qual nós vamos? Esses dias quentes, não é verdade? Se nos oferecermos um pãozinho aí com uma manteiguinha ou até uma mortadela, é melhor do que o sanduíche desses bonitos que tem agora. Então nós nos acostumamos muito facilmente com as coisas boas. E nos habituamos a essas coisas boas. E é difícil perder esse hábito? Difícil. Inconscientemente, nós também nos acostumamos com muita facilidade
as coisas ruins e não nos apercebemos dessas coisas. Quantas não são as situações que nós já deveríamos ter respondido, resolvido, tomado uma atitude e a gente vai deixando passar pequenas atitudes. O deserto é formado por um grão de areia somente? Bilhões e bilhões, bilhões e bilhões de grãos de areia formam o deserto. As coisas que nós não resolvemos, aquilo que precisamos resolver e não o fazemos, são esses grãos de areia que vão se acumulando e vai formando uma montanha, vai formando uma duna. E amanhã, por não cuidar do mínimo, nós temos o nosso terreno mental todo tomado pelo mato das ideias inapropriadas e indigestas. E não nos apercebemos disso. Vivemos muitas vezes sem o menor questionamento, sem averiguarmos aquelas coisas que realmente nos são importantes. Missão danada de difícil da doutrina espírita, que busca nos auxiliar a despertar para a responsabilidade daquilo que nós fazemos. E nos auxiliando, nos dando recursos para que possamos deixar as nossas muletas, as nossas cadeiras de rodas, os nossos andadores, os nossos apoiadores, as nossas bengalas de lado, e o espírito andar centralizado, equilibrado por si só, sabendo tomar as suas decisões e as suas atitudes de forma soberana, sublime e equilibrada. A doutrina espírita não nos força a nada, simplesmente nos mostra recursos, situações para que nós possamos tomar as nossas decisões. É mais ou menos isso? Tem alguém que hoje está aqui forçado? Vem porque aqui é a nossa casa? Pela qualidade do ensinamento. Estamos fazendo as escolhas? Estamos fazendo as nossas escolhas. No tema escolhas, nós começamos pelas responsabilidades das nossas escolhas, na sua primeira parte. E vamos buscar a colocação de Lucas lá atrás, quando conta a história, relata que Jesus foi recebido na sua andança, na sua peregrinação, na sua divulgação, fora recebido por duas irmãs em sua casa, Marta e Maria. E foi aquele contentamento, aquela alegria por receber Jesus e os seus amigos. E assim que eles chegaram à casa de Marta e de Maria, naquele alvoroço, Marta resolveu arrumar a casa, preparar a casa para que Jesus se sentisse à vontade, para que tivesse a casa organizada. E eles vinham de andança, precisavam comer alguma coisa, se alimentar. E ela foi para a cozinha preparar uma alimentação para todos. Enquanto preparava a alimentação para Jesus e seus amigos, ela ia arrumando a cozinha, preparando isso, preparando aquilo, naquela correria danada, para deixar tudo em ordem, para agradar Jesus. E olha, ali do lado, Maria, sua irmã, ao invés de estar ali ajudando os afazeres, porque era bastante coisa, o pessoal não era pouco, e a Maria sentada ali ao lado do sofá onde estava Jesus, ouvindo aquilo que Jesus falava. E Maria estava extasiada com aquilo que Jesus falava. Mal prestar atenção, mal perceberam o que Marta estava se esforçando para fazer. Deixou Marta trabalhando sozinha.
Marta gostou da coisa? Falou, poxa, estou aqui na cozinha, nessa correria danada, e minha irmã numa boa lá. E foi crescendo aquela coisa dentro dela. Aí ela não aguentou. A gente não sabe por quê, porque ela tomou essa atitude, porque mulher normalmente é assim muito calma, não é nervosa, não reclama, não exige, né? Pelo menos lá em casa é assim. Minha mulher faz 10 dias que está, uma semana que está fora, é uma paz. Minha mãe, 96 anos de idade, mora comigo. A minha mãe fala assim: quando a dona de casa sai, os ratos fazem festa. Eu tenho 8 animais, 6 cachorros e 2 gatos. Tinha um que eu perdi esses dias, eram 9. Quando eu chego em casa, entra tudo. Eu estou em casa, minha mulher está em casa, não entra nenhum. Então, toda aquela responsabilidade de fazer as coisas. E Marta é muito calma, muito serena, sem se irritar, logicamente, como a minha mulher. Ela foi até Jesus e falou: Jesus, você não acha que a minha irmã deveria estar atenta àquilo que eu estou fazendo? Porque eu estou fazendo tudo sozinha. A intenção de Marta era chamar a atenção de Jesus para que Jesus desse uma bronca em Maria. Pô, Maria, vai ajudar sua irmã, né? Aquelas coisas. Jesus olhou para ela com muita ternura, olhou ao seu redor, e o danado do divino tinha uma habilidade para poder, em cada situação, deixar o ensinamento. E ele diz: Marta, Marta, tu te preocupas tanto com tantas coisas que se esquece do principal, daquilo que é importante. Te aquietas, Marta, acalma o seu coração. Maria escolheu aquilo que é permanente e indestrutível. E esta colocação de Jesus tinha a missão de chamar as pessoas que estavam ali ao redor dele a reflexão sobre as nossas escolhas. Porque Jesus disse a Marta: Marta, são coisas importantes a fazer, mas tem coisas que devem ser primeiro, deve acontecer primeiro. E principalmente as nossas escolhas devem recair sobre as coisas que ninguém mais nos tira. E Maria escolheu a segunda. Os apóstolos, os amigos, as pessoas que estavam lá entenderam a colocação de Jesus. Sob o ponto de vista do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, nos parece um tanto quanto insensato essa colocação de Jesus. Logicamente, nós não vivemos num ambiente, numa casa que não tem organização, limpeza e toda aquela esquematização necessária. Mas o que Jesus quis aproveitar aquele momento é para que nós possamos refletir nas nossas escolhas. Todo dia, a todo instante, nós vivemos múltiplas situações, múltiplas experiências no decorrer dos minutos, das horas, nos inúmeros assuntos diferentes. Uma hora nós somos pais, outra hora nós somos filhos. Uma hora nós somos alunos, outra hora nós somos professores. E assim varia conforme a situação e a posição em que nós nos encontremos. Dificilmente nós vamos encontrar, diante dessa correria que nós vivemos no dia de hoje, alguma pessoa totalmente desocupada, sem nada a fazer. Sempre haverá alguma coisa a fazer.
Nós temos responsabilidades quanto ao aspecto social, as nossas atitudes perante a sociedade, aquilo que nós levamos, proporcionamos à sociedade. Nós temos experiências na nossa família, nas responsabilidades da nossa família. Nós temos responsabilidade sobre a nossa conduta na nossa espiritualidade. O nosso trabalho, o nosso lado emocional, o nosso lado afetivo. Então são vários os aspectos em que nós temos essas múltiplas responsabilidades. Mas como Jesus disse, em todas as experiências que estejamos vivendo, são muitos os aspectos que vão ter essas experiências, nos quais nós temos a responsabilidade de escolher aquilo que é melhor para nós, aquilo que vai ficar, aquilo que é importante. No momento espírita, numa das suas divulgações, ele fala da responsabilidade das escolhas. Quando nós escolhemos trabalhar demasiadamente, que nos toma um longo tempo, nós vamos perdendo a oportunidade do convívio familiar com as pessoas que estão lá dentro. Existem fases das nossas vidas em que a gente tem que ter uma pegada mais forte, né? Mas isso não deve ser o principal. Isso é tão difícil de falar porque eu estou falando para mim. É boleto em cima de boleto, a gente não sabe para que se dá nada, né? Então a gente tem que trabalhar, só que muitas vezes a gente é obrigado a se estender. Então, nós temos uma aptidão muito grande de misturar as coisas. Então esse se estender demasiadamente pode nos privar do convívio familiar. Quando estamos numa relação social, num evento social, muitas vezes nós nos alongamos demasiadamente nesses eventos, tomando um tempo danado, e esse tempo, se nós tivéssemos isso dentro de um equilíbrio, dentro de uma harmonia, dentro de uma coisa razoável, sobraria tempo para que pudéssemos chegar em casa e lermos um livro, estudarmos, nos aprimorarmos, para adquirir conhecimento em todos os aspectos: social, intelectual, espiritual, emocional, para que pudéssemos ir aprendendo, para que possamos continuar adquirindo conhecimento. Qual é o único remédio que cura todas as dores? Só tem um remédio que cura todas as dores do espírito e o física também. Qual é essa dor? Como é que ele se chama? Conhecimento. Não ouvimos dizer que o conhecimento liberta? Quanto mais tu conheces e conheces a ti mesmo, mais tu te dominas, melhor você escolhe, melhores serão os resultados. As dores das almas são causadas pelas nossas escolhas. Então nós deixamos um tempo enorme para o social. Não, eu preciso divulgar, preciso interagir, mas não sobra tempo sequer para fazer uma leitura, nem que seja no celular, porque tem coisas maravilhosas que não dá para ler o livro. Lá no celular você pode ver as coisas boas e as coisas ruins, são as nossas escolhas, né? Às vezes nós nos alongamos em muitos eventos, temos tempo para os nossos filhos. Hoje, graças a Deus, um pouco melhor, mas nós que somos lá da época de Moisés e João Batista, né? Somos mais antigos. É verdade? Eu mais.
Pegou o terceiro inglês parque agora. E eu peguei o quarto. Então, lá atrás, era uma cultura, nossos pais não eram tão próximos. Havia uma distância muito grande, não é isso? Eles não foram treinados para serem diferentes. E eu não tenho lembrança de um dia ter jogado bola com meu pai, brincado com meu pai. Trabalhava demais. Nós tínhamos uma irmã de 5 unidade, a responsabilidade era muito grande, só trabalharam, pai, mãe. Não houve esse convívio. Então, e as coisas que nós dispersamos no nosso tempo com coisas que nós não vamos poder levar. E esta é a razão que Jesus fez aquela colocação na casa de Marta, naquele momento onde ele aproveitou para explicar a todos que estavam ali a necessidade de escolher bem. Porque serão as nossas escolhas que determinarão o dia de amanhã. Nós somos frutos das nossas escolhas. Cedo ou tarde, a consciência vai nos alcançar, vai se expandir em nós, e nós vamos aceitar, nós vamos compreender que muitas vezes nós escolhemos equivocadamente aquilo que não é e não será permanente. E a razão que Jesus nos coloca é só procure escolher com qualidade. O mundo da internet hoje é uma imensidão. Tem coisas maravilhosas, mas também tem coisas difíceis. A escolha de quem? Nossa. Quando nós escolhemos determinados tipos de atitude, como pais, e fugirmos às nossas responsabilidades, nós poderemos estar abandonando as nossas famílias. São escolhas. E são coisas tão importantes que vão trazer resultado amanhã. Chegou, cedo ou tarde, esse resultado chegará. Um industrial, um homem assim, ganhou um dinheiro astronômico. Um homem, um empresário de sucesso. E o seu desejo era um dia morar nas montanhas. Ter uma bela casa, uma bela vista. E ele procurou a miúde, dedo a dedo, lugar onde faria a construção da sua casa. Fez um belo projeto, montou uma bela equipe, escolheu os melhores materiais, escolheu os lugares onde esses materiais seriam adquiridos pela seriedade da empresa que venderia os seus materiais de construção Rossi. Grupo GECO, né? Então ele tomou todos os cuidados para que o seu projeto fosse um projeto magnífico, atendesse às suas expectativas. Comprou as terras em volta para fazer a sua mansão. Só que quando ele comprou aquelas terras, no meio dela cortava uma estrada. Para realizar o seu sonho, era sua propriedade, era uma passagem de servidão, ele trancou a passagem, dificultando os acessos do caminho dos seus vizinhos. Fez uma cerca tão longa, uma separação tão longa, que ele limitou o acesso dos animais à área mais baixa daquele lugar, para que os animais pudessem beber água. Mas o seu sonho estava sendo realizado. E começaram as obras. Grande movimento de terra, escavações, um número muito grande de funcionários, e ferragem, e
e engenheiro pondo conta, arquiteto encarregado de obra, e tudo ia de uma maneira muito harmoniosa, rápida, eficiente, dentro daquilo que ele desejava. E ele foi vendo aquela obra crescer conforme os seus sonhos. Havia feito todo o paisagismo da região em torno daquela casa, as árvores crescendo, dando um contorno no verde, na natureza, maravilhoso. Daqui de cima ele podia ver o riacho lá embaixo, as outras montanhas, foi crescendo, crescendo, comprou os melhores materiais e ao fim de um longo tempo, de muitos esforços, a sua casa ficou pronta. Uma verdadeira mansão. Algo maravilhoso, de um bom gosto muito grande, de cuidados arquitetônicos, de engenharia, muito bem elaborados, tudo correu ao seu contento. E ele satisfatoriamente mudou-se de casa, levou a sua família, e agora ele ia morar na casa que ele havia sonhado, toda imobiliada. Passou uma semana e ele entrou no hospital. 2 dias depois, estava na funerária. Já foi para outra casa. Ele havia tomado todos os cuidados possíveis para edificar a sua casa. Fez o estudo do solo, para ver a resistência do solo, a profundidade das escavações, a qualidade do concreto, a qualidade do aço, a qualidade da madeira, a qualidade de todos os materiais. Cuidou para que a casa tivesse uma boa iluminação, uma boa ventilação e fosse toda envidraçada, toda com uma visão panorâmica. Cuidou da casa nos mínimos detalhes. Proteção contra incêndio, proteção contra roubo, todos os cuidados foram possíveis. Ele esqueceu-se somente de uma coisa: de andar a analisar a água que descia pela montanha e abasteceria sua casa. E a água que entrou na sua casa estava contaminada com tifo. Essa pequena história nos leva a entender melhor a colocação de Jesus, quando ele fala da responsabilidade das nossas escolhas. Aquele homem, aquele industrial, havia cuidado de todos os detalhes, menos do essencial. Quando nós reencarnamos, desde pequenos, nós vamos passando por inúmeras fases em nossas vidas. Quando estamos bebezinho, e já não queremos mais ficar no colo da mãe, a mãe nos coloca no chão para que a gente aprenda a fazer o quê? Engatinhar. Nós começamos a engatear, vamos nos fortalecendo, lá no colo da mamãe, nosso sonho era engatinhar. Começamos a engatinhar, daqui a pouco vamos fortalecer, já querendo ficar em pé. Nosso sonho é, começamos a andar, vai pegando daqui, ganhamos vigor, daqui a pouco nós começamos a pular, subir. E o sofrimento das mães que eu digo, né? Acabou o sossego. E assim os objetivos da vida, os sonhos da vida, vão se modificando com o passar do tempo. Hoje o meu sonho é ir para a escola, 5 anos, 7 anos já tenho um pouco de liberdade, poder mexer no celular, 10 anos nós já começamos a ganhar uma certa independência, porque vamos para a escola, 12 anos já começamos, os hormônios estão aflorando, já estão mais fortalecidos, e os sonhos vão se modificando. 15 anos, 16 anos, já começamos a enfrentar o nosso pai e a nossa mãe, nos questionamentos, esse enfrentamento falando dos questionamentos, e até que um dia a gente, quando eu tiver 18 anos, vocês vão ver. Lembra dessa história? Fizemos 18 anos, o que é que muda? Aí vamos para a universidade, já alcançamos um tempo para ir para a universidade, fazer um curso superior. O nosso desejo é se
Marco. E nós somos treinados desde pequenos a competir. Filho, estuda, a vida lá fora é danada, é de pegada, você vai ter que disputar, você tem que ter um bom emprego, um bom salário, ser o melhor de todos. Inconscientemente, nós estamos sendo comprimidos, muitas vezes, a realizar os sonhos dos nossos pais. Então nós vamos naquela obrigatoriedade que a sociedade, o conceito social nos coloca como pessoas que vão competir e disputar. Então nós vamos para a universidade já competindo lá dentro, depois nós vamos para o primeiro emprego já competindo lá dentro com a missão de ser o melhor e ter o melhor. Aí nós temos um sonho depois que estamos formados, eu agora já peguei um dinheiro, já fiz umas viagens, aí eu vejo a bitelona lá, aquela coisa linda, né? Aquela santa, me apaixono, nosso desejo é o quê? Casar. Estou trabalhando, estou casando, você tem a sua vida familiar, tem o desejo dos filhos. E assim a sequência que nós já conhecemos. E para conquistar muitas coisas, nós deixamos de lado as nossas vidas. O tempo passa e nós vamos vendo depois dos certeiros de corpos todas essas lutas e todos os acontecimentos que o tempo roubou a nossa beleza, que o tempo tirou a nossa saúde pelo desgaste orgânico, pelas doenças, que aquela especialização, que aquele diploma que lá atrás eu tanto busquei, que hoje se encontra na parede, as leis, as técnicas, os conceitos mudaram, e aquele diploma é olhado na parede com respeito, mas não significa nada. Que o título que eu tenho não representa mais nada, em função das mudanças da vida. Que aquilo que eu tenho é impermanente, eu não tenho segurança, eu posso deitar rico e acordar sem nada. E começa a bater aquele vazio no nosso coração, aquela insatisfação, que é o alarme divino dizendo alguma coisa tem que mudar. Aí nós vamos vendo que os nossos bens não vão representar nada. Um exemplo disso são aquelas pessoas que vivemos, um senhor conhecido meu, milionário, foi morrer no hospital, e quem foi o seu cuidador, o seu companheiro, e quem inclusive assinou o atestado de óbito dele, foi o seu motorista, porque não tinha ninguém presente. Aí a gente começa a achar que a vida conspira contra nós, porque leva muitas das pessoas, está levando muitas vezes que nós amamos através do caminho da morte. E por mais duro que aquilo seja, por pior que seja o nosso sentimento, nós vamos entendendo que a vida é assim mesmo. E vamos começando a perceber, a despertar, que quantas coisas desnecessárias e impermanentes nós corremos atrás, perdemos o nosso tempo, desgastamos as nossas vidas e deixamos que os nossos amores fossem embora. Quantos não são os relacionamentos que a esposa luta do lado do marido, cria uma família, alcança um certo conforto material e a fantasia de um lado do outro acha que precisa aproveitar e coloca a família em risco com relacionamentos extraconjugais, se esquece do companheiro, da companheira que ficou para toda essa luta. E quando chega o momento das provas difíceis, nós nos vemos sozinhos, e vem a lembrança daquilo que nós poderíamos ter feito, e bate o arrependimento.
Então, nesta vida, nós viemos aqui para aprender a escolher melhor como Jesus nos ensina. Porque perdemos muito tempo no impermanente. Mas despertamos, bom, agora é hora de investir no meu coração. E bate aquela vontade de mudar, e ainda dá tempo, mesmo que seja por 1 minuto, porque conta aquilo que está dentro do seu coração. Então, vai de encontro àquilo que é a doutrina espírita, quando nós nos colocamos diante do espelho, para que nós possamos nos despir das aparências e nos encontrarmos de fato como nós somos. Nós vamos desejar ardentemente a reforma íntima. Porque nós viemos aqui para irmos embora um dia melhor do que nós chegamos. Mas precisamos da reforma íntima. Então vamos começar um processo de amadurecimento maior e melhor. Buscarmos realmente aquilo que interessa, aquilo que faz sentido, aquilo que nós vamos poder carregar um dia. O resto são meros instrumentos que o Espírito tem para cumprir a sua jornada. Ouvimos muitas vezes as pessoas dizerem que o dinheiro desvia as pessoas, que isso e aquilo desvia as pessoas. Não, o dinheiro é algo abençoado, instrumento divino, instrumento para o Espírito, que com sabedoria possa utilizá-lo a bem de todos. O dinheiro é como o conhecimento, não pode ficar retido. Tudo aquilo que nós sabemos tem que ser distribuído, tem que ser ofertado através de obras, de realizações, porque tudo aquilo que nós liberamos, que nós libertamos, que nós deixamos ir, é convite para que toda a renovação divina penetre em cada um de nós. Mas quando nós nos amarramos nessas coisas, a nossa vida começa a andar mais devagar. Então Jesus disse lá atrás: escolha aquilo que será o essencial, aquilo que ninguém vai poder tirar de cada um de nós. E Jesus faz uma referência em toda a caminhada, em toda a sua obra, de que o mais importante que existe em nossas vidas, apesar da nossa inabilidade, muitas vezes, de entender e fazer isso, é investir nos sentimentos, nos relacionamentos com as pessoas. Ouvi, não vamos citar nomes aqui, mas ouvi recentemente de desses homens que fazem treinamento empresarial, né? Ele dizendo que o dinheiro para ele, milionário, bilionário, o dinheiro para ele é o que pouco importa. O investimento maior que ele tem é investir nas pessoas. E cada pessoa que ele investe, ele ensina, ele transforma num dos seus sócios. O outro ganha e ele ganha. Mas ele não está falando do dinheiro. Ele fala no ganho de ver o outro melhorar. Que esse é o empreendimento, o empresário das almas que foi Jesus, desejando que o outro esteja melhor. Um produtor rural do centro-oeste do Brasil tem o hábito de ganhar anualmente o prêmio do melhor produtor, do melhor homem do agronegócio. Tinha a maior rentabilidade, produtividade por alqueire em tudo aquilo que colocava. Os produtos que ele plantava, soja, milho, algodão, eram da melhor qualidade. Todo ano ele era o melhor empresário, com o maior rendimento por alqueire, com o melhor rendimento financeiro, em todos os aspectos. Foram entrevistar esse homem, qual era a razão do seu sucesso? Ele disse: eu divido com os meus vizinhos as minhas melhores sementes.
eu dou a eles, não fica para mim. O repórter falou, mas é conflitante. Você está alimentando o seu concorrente? Ele falou, não tenho concorrente, eu tenho parceiros. Então o repórter pediu que ele explicasse. Então ele disse, eu tenho uma safra de altíssima qualidade, reservo as minhas melhores sementes e dou para os meus vizinhos. Ele planta e faz as suas plantações com altíssima qualidade. Ao meu redor, eu estou aqui no meio, as pragas não chegam nas minhas plantações, porque os meus parceiros estão comigo e estão nos protegendo e eu protegendo eles. Esse é o segredo do sucesso. Quem divide perde, quem muitas vezes soma perde, quem diminui perde, mas quem faz como Jesus, que compartilhou o pão e o peixe para aqueles que estavam com fome, ganha. Quem compartilha, ganha. Quem tem compaixão, ganha. Porque faz tudo com paixão, faz tudo com amor, sempre pensando no próximo. Então Jesus diz, faça as suas melhores escolhas. Na palestra do expositor espírita Raul Teixeira, ele fala sobre a liberdade das escolhas e diz que os resultados, que a qualidade da nossa vida depende muito das nossas escolhas. E os resultados das nossas escolhas, diz Raul Teixeira, recaem sobre nós e temos responsabilidade sobre elas, porque nós colheremos os resultados e nós arcaremos com as responsabilidades. Então é preciso saber escolher para que você tenha excelência no retorno. Se você vai escolher o companheiro que vai andar ao seu lado, escolha com bom senso. Não escolha aleatoriamente ou de uma maneira irresponsável, porque é uma alma que vai caminhar com você, não para que você seja feliz, mas que você possa ajudá-lo a encontrar a felicidade no seu caminho e ela também a sua felicidade. Quantas não são as escolhas que fazemos pela aparência, pelo corpão sarado, pelo rapaz que é musculoso, que não é o nosso caso, né? A gente olha naquelas publicações daqueles caras grandão, sarado, musculoso, né? A gente sai do banheiro com a toalha pro lado, com o barrigão para frente, aquela canela fina, aquela coisa feia de ver, né? Então, não se ligue às aparências, porque o tempo rouba as aparências. Quantas não são as escolhas afetivas que são feitas por essas aparências, ou pela posse financeira, por interesses, ou por um orgulho, uma satisfação de desfilar ao lado de um garotão sarado ou de uma moçona bem violinada, né? Para mostrar aos outros. Só que os casados, os sofredores, que o digam, né? No dia a dia, aquilo que importa é a essência, não é? Aquilo que importa é a essência, que com o tempo pode ser o violão que você estiver andando. O tempo passa, desgasta, você acaba não se importando, não é? Então sua escolha afetiva é muito importante. A maneira como você cuida da sua saúde, aquilo que você come, como você se alimenta, os resultados que tem, que vai determinar a sua qualidade de vida. Quando nós ingerimos os alimentos errados, aqueles excessos, né? Como é que chama quando a gente entra aqui em Jaú, naquela rua que sai ali no Santander, nos bancos, vai lá na praça? Sabe qual é? Tem ali um lugar que faz esfirra. Já viram? Então eu cheguei, eu fui lá. Eu não estou me batendo no evangelho dessa vez. Então a gente come aquelas coisas gostosas em excesso, isso pode comprometer a nossa saúde. A medicina está dizendo, coma menos doce, menos gordura, menos fritura. Os alimentos industrializados, né?
a gente não percebe nessas coisas, mas quando a gente toma uma latinha com refrigerante, para não enferrujar a latinha, eles passam uma resina, um esmalte para evitar a oxidação. Aquilo é feito à base de petróleo. As embalagens plásticas com água à base de petróleo, né? Então a gente não cuida da nossa família, da nossa saúde. Quando nós decidimos como auxiliar os nossos filhos a se educarem, A primeira. tem uma responsabilidade muito grande sobre tudo isso. Nós educamos, orientamos nossos filhos, porque ninguém educa ninguém, a não ser o Espírito que se educa. Educação é uma opção do Espírito. Pai, mãe, professor não educa ninguém. Orienta, encaminha, mostra as jornadas, mas se a pessoa não quiser se educar, educa-se. Não se educa. Então, como nós estamos preparando nossos filhos para serem participativos, para pensar em si mesmo? Ou nós estamos preparando os nossos filhos para que ele aprenda a disputar lá fora, a competir lá fora, ser melhor disso, ser melhor aquilo? Ou nós estamos preparando para que os nossos filhos possam se educar e descobrirem a si mesmo para encontrar o seu melhor? A forma como nós trabalhamos são as nossas escolhas que trarão resultados. E esses resultados serão tão somente de cada um de nós. Aí se aplica novamente na exposição de Raul Teixeira a colocação de Jesus: Marta, por que te afliges? Por que te agonizas? Sempre há uma escolha principal. E o Evangelho dessa noite nos convida a falar sobre as nossas escolhas, sobre a responsabilidade das nossas escolhas. Lá atrás, o filósofo francês Jean-Paul Sartre disse que nós somos escravos da nossa liberdade. Somos escravos da nossa liberdade, porque dentro das nossas escolhas nós não conseguiremos nos livrar. E a qualidade das escolhas depende de cada um de nós, e cada um faz as suas escolhas. Hitler fez as suas escolhas, usou a sua voz para movimentar milhões e milhões de pessoas, alimentando o ódio, o rancor, o preconceito e o racismo. Matou mais de 6 milhões de judeus, dentre eles 1,5 milhão de crianças. Se formos olhar a história dos homens lá atrás, o domínio romano, as guerras, as perseguições de exércitos, de nações, nós vamos ver o que uns fizeram com os outros. Escolhas. Lá na Inglaterra, Gandhi forma-se em direito, poderia ter exercido a profissão e todo o dinheiro ganho ficaria para si. Vai para a Índia para visitar o seu povo, e chegando à Índia encontra aquele país destruído, escravizado pelo domínio inglês. A sua raça, a cor da sua pele, homens subjugados. Ele poderia exercer o direito e todo esse dinheiro, todos os seus bens voltados para si como os títulos, mas fez a sua escolha. Haveria de lutar ao lado dos seus irmãos, lutar pela liberdade do povo indiano. Essa foi a sua escolha, e dedicou a sua vida a isso. Naqueles tempos, quando Gandhi convidou a população para que em fila indiana, um atrás do outro, com um lenço branco nas mãos, agitando, pedindo a liberdade e a paz, começava o evento da televisão, e as imagens vazavam da Índia para o mundo todo, e o mundo todo vai se revoltando contra o domínio inglês, vendo um povo, uma multidão de pessoas numa penúria, numa pobreza, escravizados, enjaulados, e o mundo começa a pressionar a Inglaterra para a libertação da Índia.
Gandhi alcançou o seu resultado sem levantar uma arma sequer. Foi agredido, teve um atentado contra a sua vida, mas fez a sua escolha e foi com ela até o fim. E tantas outras escolhas que ele fez, ele fez aquela que ele considerou a melhor. Madre Teresa de Calcutá, uma inteligência, uma capacidade, lecionava numa das melhores escolas da Europa, tinha um bom salário, uma boa condição, suas alunas adoravam a sua professora. Numa das férias resolve visitar Calcutá. Quero conhecer Calcutá. E quando desce em Calcutá encontra milhares e milhares de crianças largadas pelas ruas, as pessoas de idade jogadas pelos cantos, porque é uma cultura do país naquela época. Os pais, quando envelhecem, os filhos colocam os pais para fora de casa, porque os pais dão trabalho e dão despesa. Aquela imensidão, aquela multidão de crianças e pessoas de idade jogadas. Ela se comove e resolve que não quer mais voltar a dar aulas, não queria mais voltar para o país da onde viera. Ela era uma servidora da Igreja Católica e escreve para o Papa, dizendo para o Papa que ela não gostaria mais de voltar a dar aula, mas ela queria continuar servindo a Jesus. E isso ela desejaria fazer cuidando das crianças nas ruas poeiradas de Calcutá. E o padre concede a licença para que aonde ela estivesse, ela conseguisse continuar a servir Jesus na sua obra. E Madre Teresa de Calcutá, nas ruas empoeiradas, com graveto na mão, sem uma folha de papel, sem lápis, ela ensinava as crianças abandonadas a escrever. E ela obrigava as pessoas de idade, os pais abandonados. Fez a sua escolha. Poderia ter sido diferente, mas fez a sua escolha. Quando nós falamos da doutrina espírita, do Espiritismo, nós nos lembramos de Chico Xavier, que fez a sua escolha. Mais de 500 livros escritos, psicografados, traduzidos em vários idiomas, poderia ter se tornado um homem rico com os resultados financeiros da sua obra, da sua psicografia. Mas ele fez uma escolha, e ele escolheu a mediunidade. A mediunidade a serviço do bem do próximo de todos nós. E deixou esse legado maravilhoso para que fosse distribuído a todos que necessitavam. Não ficou um centavo, morreu numa situação difícil. Fez a sua escolha. Tomou a sua decisão. Livre arbítrio. Jesus poderia muito bem estar repousando nos braços dos astros, na colcha estrelar, numa situação muito diferente da qual ele merecia, mas escolheu estar entre nós. Foi a sua escolha e nos deixou o exemplo da melhor escolha, daquilo que nos é melhor, daquilo que tem que ser feito. Livre-arbítrio, livre escolha. Quando nós entramos na nossa casa, adentramos na nossa casa hoje, fé, esperança e caridade. Encontramos aqui trabalhadores encarnados e desencarnados, fizeram as suas escolhas. Cada um de vocês fez a sua escolha. Servir em nome de Jesus para o bem do próximo, porque a carta sempre volta para o remetente. Tudo bem que se faz, é tudo bem que volta. E pelas escolhas desta equipe, nós temos o privilégio de estar hoje aqui, tomando o nosso passe, melhorando as nossas vidas através do conhecimento. Ao encerrar o nosso evangelho de hoje, a cada um de nós,
as responsabilidades das nossas escolhas. Que possamos sempre fazer o melhor que pudermos pelo mundo, sem nada esperar. Porque, como diz Roosevelt, Marta Capeloto e outros grandes, cedo ou tarde a justiça nos alcança. E que lá na frente a justiça possa nos acompanhar e nos trazer paz, serenidade e luz aos nossos corações, por todo o bem que nós tentamos, que nós estamos buscando fazer por nós e pelas outras pessoas. Gratidão a todos, muito obrigado à nossa casa de oração, que Deus seja louvado, nos guie e guarde. Vamos à nossa oração? Senhor, bênção em nossas vidas, luz em nossos caminhos. No dia de hoje, Senhor, estamos em corações